Fala galera, tá começando mais um feedback. Esse é um feedback especial. É um feedback de tipo um flashback aqui pra frente, aqui pra trás. Cara, a gente tá completando um ano que eu fiz um podcast com essa pessoa aqui que eu, cara, eu adoro esse cara aqui. Cara, Miguel Deb, seja bem-vindo, Miguel Deb. Muito obrigado novamente. Completando Um ano e um dia um ano e um dia. da última vez que a gente gravou, né? Dia ano. 6 de novembro de 24. Que loucura, né, cara? A gente tava falando aqui, eu tava imaginando que seria 6 meses. Passou muito rápido. Muito rápido. Com essa mudança, inclusive, da sua estrutura para agora aqui no novo formato. Você tá. É legal que você tá participando de vários momentos, assim, dentro do Avocado com a gente. Eu fico muito feliz, assim. Ele vai lá. Ele é tipo o mestre dos magos ali. Ele aparece e depois some, assim. Demora um ano pra tomar um café comigo. Mentiroso, cara. A gente tomou café outro dia. Outro E eu tô... dia. Outro dia, vai lá, me fala qual foi o dia que a gente tomou café. Anteontem. E outra vez. E eu tô acompanhando toda essa evolução de vocês. Parabéns. Muito legal estar próximo. Como a gente falou da outra vez. O prédio aqui é um prédio que a gente tem muito carinho, muito respeito e está em boas mãos com vocês aqui da Avocado. Para quem não sabe, aqui na onde a gente está gravando, era no antigo prédio da Alta, que ficou aqui por quase, acho que 15 anos, né? E é uma satisfação estar aqui de volta. Agora nessa parte de baixo que vocês fizeram o estúdio e estar gravando podcast com você é sempre um prazer, meu jovem. Saúde aqui com Californication, do nosso amigo e parceiro Tio. E eu tô tomando cerveja zero. Que eu tô fazendo promessa. Isso aí. Aí eu vou falar porque. Eu não vou falar porque. Vai falar sim, vai falar sim. Não vou falar, mas assim, porque eu tô tomando a promessa, porque ele tem dedo dessa promessa. Olha só que loucura. Não, então não fala não. Então não fala não, pelo amor de Deus. Não vou falar, mas tem um dedinho seu aqui. Cara, me conta, cara, de um ano pra cá, o que mudou, cara? O que esse Debs empreendedor, esse Debs que se jogou no mundo pra trabalhar com consultoria, ajudar as pessoas de uma forma mais inteligente, mais inovadora. O que mudou do Miguel? Cara, eu acredito que eu tô numa evolução, adaptando ao novo formato de trabalho, às novas necessidades do mercado. Acho que eu evoluí nesse período, tá passando muito rápido, então desde a minha saída da Alta em março de 22, já tem mais de 3 anos e meio que eu saí, querendo empreender, entendendo aonde que eu vou empreender, como eu vou empreender. E nesse caminho surgiu novas frentes de atuação. Agora estou idealizando um projeto novo, que é o Debs Fala agora. Hub. Não, ainda não fala, não. Só o nome, Debs Hub. A gente fala um pouco sobre o Debs Hub. Mas está sendo bem gostoso. Estou aproveitando esse momento para conectar com novas pessoas. Estou na frente do Lead, que para mim foi uma oportunidade muito legal desse ano que eu comecei, em também mais ou menos março desse ano. Tive a oportunidade pelo Vitor Bermudes, que é o presidente do Lead, para abrir um capítulo do Lead Empreendedor. Na ocasião não estava no Lead. Estou com alguns conselhos, não falo conselho, né? Porque para ser conselheiro, a empresa tem que ter governança, tem que ter o conselho e aí ser um formato mais estruturado para poder participar. E nas empresas que eu estou hoje, diferente do que eu já participei lá atrás, não existe essa estrutura de governança para fazer o chamado para os conselheiros participarem, o conselheiro consultivo. Mas eu faço a mesma atuação com empresas menores em termos desse entendimento de governança, né? Menores estruturais, né? Porque menores estruturais, são empresas grandes. Não, empresas você... grandes. Eu falo mais na questão de entendimento e maturidade para a governança, para ter o conselho. Algumas estão caminhando para ter e outras ainda estão um pouquinho distante. Para você ter uma ideia, uma empresa que não tem hoje governança, para começar a montar uma governança, são 18 meses para ter essa estrutura de governança. Então, nem todas ainda estão estruturadas para isso. Mas trabalha de uma outra forma, tá tudo bem. Que aí é buscar um conhecimento do mercado, uma visão de fora, onde eles ficam muito no dia a dia. Alguns diretores, alguns CEOs que eu posso estar ao lado, eles olham muito a operação, acabam olhando muito a parte estratégica no dia a dia. Então, por isso que convidam pessoas de fora, com visões, com repertórios maiores, com diversas atuações em segmentos diferentes. Por isso que eu gosto muito de participar. Ao longo dos 18 anos que eu fiquei na Alta, a gente participou de várias estratégias de empresas de diversos segmentos. Então, para mim, é interessante de contribuir para essas empresas, né? Fazendo as conexões quando são necessárias. Mas assim, de lá para cá, a conexão, ela ampliou? Para onde foi essas conexões? Não, cara, ampliou bastante.
desde algumas conversas que eu sempre procuro na minha agenda encontrar oportunidades para conversas no café com amigos, com parceiros, com gente que eu ainda nem conhecia e surgiu essa oportunidade, me deu um estralo no dia que um amigo falou: cara, você tem um capital relacional muito grande, muito bom. Isso é uma vantagem competitiva sua para os seus negócios, para os seus parceiros e clientes, né? E quando surgiu a oportunidade para o Lead Empreendedor, ele me possibilitou um leque muito grande de conexão, porque o Lead é uma marca muito forte. Hoje, para você ter uma ideia, o Lead está presente em quase todos os estados do Brasil, são mais de 95% dos estados que o Lead está. Fora do país, são mais de 20 países, 22, 23, acabou de anunciar mais um país agora. E no Brasil são 4.000 afiliados, que representam 52% do PIB do Brasil. Então, a força que a gente tem para chamar pessoas do mercado, para trazer inspirações, conhecimento, ela aumenta consideravelmente. Então, esse ano a gente teve pessoas bem legais que a gente convidou. Algumas eu já conhecia, outras eu não conhecia, e você acaba fazendo conexão. Recentemente nós trouxemos o Estevam Sartori, que é o fundador da Dengo. Era uma pessoa que eu não conhecia, admirava o trabalho dele, principalmente de sustentabilidade, respeitando a cadeia produtiva, que pelo Lead eu tive a oportunidade de conhecer, conversar um pouco mais. E foi muito bacana, porque o Vitor me proporcionou a oportunidade de levá-lo até o aeroporto. Então, quando acabou a palestra, eu fui levá-lo até o aeroporto, pegamos um trânsito que normalmente não tem em Ribeirão, por conta das obras lá do aeroporto. Ficamos 40 minutos, para mim foi uma baita oportunidade de fazer trocas de conhecimento. Falamos muito de antroposofia, que é a minha base na liderança horizontal no caminho. Então, ampliei consciente agora. Antigamente eu não tinha essa consciência da importância dessas conexões para os negócios. E eu acho que essa consciência vem de encontro a esse novo projeto que você está aí para lançar aí agora você já pode falar, que eu acho bem interessante, eu acho que você conseguiu olhar. Eu acho que quem te deu esse toque, que você falou aí, um amigo meu veio conversar comigo, eu acho que esse toque que ele teve, você conseguiu fazer uma coisa que pouca gente faz, de tentar pegar suas conexões e fazer essas conexões se tornarem sustentáveis. Me conta aí do projeto. Sim, o projeto, até legal de citar, foi o Cauê da CCM, ele fala muito do capital relacional, e aquilo me despertou esse interesse de imaginar, porque quando eu saí da Alta eu queria empreender, com o conhecimento que eu tenho de brand, de comunicação, de marketing, num negócio meu, independente de qual negócio seja. Até é importante porque depois, dentro desse novo caminho do Debs Hub, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aí, consciente disso, eu comecei a estruturar o que eu podia oferecer para o mercado, para gerar valor e não ser um intermediário sem gerar esse valor, que fosse um peso, um custo a mais. E aí eu comecei a olhar falando assim, poxa, eu tô sempre no discurso, não, quero empreender, passou 1 ano, passou 2 anos, eu fiquei um período na Voipass como diretor de marketing e vendas, voltei para a minha atuação, sou sócio de um grupo de restaurantes aqui de Ribeirão, grupo ZK, que é o Salso, o Noipê, o Ros e o Zucker. Mas eu não fico 100% na gestão. Na verdade, eu não fico na gestão. Eu vendo meu tempo de aconselhamento estratégico, assim como eu vendo para outras empresas, para o grupo também. Então, eu na cadeira de sócio, junto com os outros sócios, decidimos colocar o Miguel apoiando a equipe que a gente tem lá do marketing, né? E aí, o que eu posso empreender? O que eu gosto, o que eu não gosto? Para não ficar só no discurso, eu comecei a olhar para dentro, né, que eu acho que é legal em algum momento a gente parar e refletir sobre isso. Como que eu posso gerar valor? O que eu posso trazer de propósito para a minha vida, minha biografia, para o mercado? E eu encontrei esse hub, e aí eu não posso fugir muito do meu nome, porque imagina começar, você tem muito conhecimento de marca, começar uma marca nova, que não tem nada, nenhuma relação com o Miguel, para poder falar, olha, agora eu tô avocado XYZ. Mas o que é avocado? É do Miguel. Então eu preferi abreviar, trazer o DBS como meu sobrenome sem o E, DBS mesmo, como Debs, Hub, conexões e novos negócios, trazendo parceiros para próximo de mim. Eu achei muito legal isso, que não é só publicidade, né? É tudo, né? Tá você barulho pra caralho, você tá... Vão dar trabalho na edição, né? E assim, o que eu vi é que você é um verdadeiro hub, né? Porque tem muita gente que fala, eu tenho network com agro, eu tenho network, mas você conseguiu pegar todo mundo
de várias áreas, você conseguiu fazer meio que um processo seletivo de trazer uma galera muito boa para dentro desse leque, desse guarda-chuva, e onde você apresenta, você analisa, o que é legal que o Miguel ele faz o quê? Ele analisa a necessidade, ele vai lá, faz a consultoria dele. A gente fala consultoria ou mentoria? Como é que a gente usa esse nome hoje em dia? Mentoria, assim, quando vai atrás da palavra mesmo, é muito um com um, né? Um a um, one to one, sendo que seria mais pessoas, não muito relacionado à empresa. Quando é empresa, é mais um trabalho de aconselhamento, porque o consultor também não é o caso do meu trabalho, porque o consultor ele entra com a mão na massa para estruturar algum projeto. Então é legal de falar, por exemplo, se eu fosse consultor da Avocado e na hora que eu vi estrategicamente que era necessário vocês terem um braço aqui de e-commerce, como a Alta teve e acredito que ainda tem hoje no mercado, eu não sou especialista para estruturar os processos de e-commerce, mas eu tenho a visão que o mercado precisa de uma entrega de e-commerce. E aí no caso, eu estava trazendo parceiros para estruturar o e-commerce. Então, eu não sei se faria sentido falar mentoria nesse sentido, porque é para a empresa, mas também não sou consultor. Então, nesse momento, eu decidi colocar o Debs Hub, onde, quando eu vejo a necessidade das empresas, então, falando um pouco do Debs Hub, eu sou contratado. Então, por exemplo, eu estou com a cervejaria SP330, com o Tio, com a Cíntia, um trabalho bem legal que a gente tem feito de marca, de lançamento de portfólio, linha nova, a NEA, que é uma linha bem bacana. Essa que eu tô tomando aqui, inclusive, gente, ó. Que inclusive Zero. está aqui na Avocado, né? Vocês estão fazendo um trabalho bem bacana com eles. E aí, de novo, eu não tenho braço para eu fazer direção de arte, de fazer redação, fazer vídeos. Eu entendi a necessidade, o momento da SP330, que precisava ter uma agência para dar uma desafogada nas entregas da Cíntia, que está lá junto com o Tio, para um olhar mais estratégico e trazer um parceiro para fazer a parte que seria o tático e o operacional. Então, eu trouxe a Avocado por conhecer o trabalho de vocês, pluguei na SP330 e continuo semanalmente dando esse apoio para ele. E é assim que eu faço com outras empresas. Então, ao olhar nas conversas, no entendimento que precisa de uma necessidade, por exemplo, da Classic, de estruturar um script de venda, ter metodologia na venda. O Toy, lá na Classic, ele tem vai completar o ano que vem 20 anos de experiência nessa frente que ele está sob gestão dele, né? Veio do pai, já teve irmão participando da sociedade. Hoje o Toy está sozinho na frente da Classic. Tem um sócio, que é o Nenê, jogador de basquete, mas ele que faz toda a gestão. E em um momento a gente falou, olha, está entrando novos vendedores, como que é esse processo de venda? A gente sabe vender, mas não tem algo documentado. Igual a marca. Eu tenho minha marca, eu faço meus posts, mas eu não tenho o brand book, que é o manual de marca. Eu não tenho um desenho claro de vendas. E aí eu trago um parceiro, que é o Mário, da Criative Vendas, e ele estrutura junto comigo, lógico que é todo o conhecimento dele, a metodologia dele, eu participo junto para facilitar o entendimento da necessidade do cliente e da entrega dele, para que possa ser feito um bom trabalho, colher resultado, entender indicadores. Então, começou de forma natural, aí foi vendas, foi e-commerce, foi comunicação, foi a parte de marketing mais estratégica, antes do marketing a parte de brand, e aí eu fui estruturando o Debs Hub, moldando em cima dessas necessidades, para que eu possa conectar e desenvolver novos negócios dentro dessa estrutura que eu estou idealizando, e agora a gente está no processo de formatar a marca para poder lançar. Mas o que eu vejo de você, já percebendo, já respirando esse projeto, que não tinha nem nome ainda, eu vejo que não é só você chegar lá e se apresenta a pessoa. Pra você ter uma ideia, o Fernando, o Miguel trouxe a SP para cá porque... Não é isso. O Miguel, ele consegue ter uma visão, e eu acho muito interessante isso, que eu achei muito legal que você falou uma palavra que eu não lembro muito, mas assim... Na ocasião, agora? Numa ocasião. Que eu achei bem interessante, que é aquela coisa... Ele vai analisar qual é a necessidade do produto, por exemplo, beleza, isso aqui se encaixa com avocado, então o que você faz, você não só apresenta, você faz uma análise do perfil dessa necessidade do cliente com o teu leque de produtos que você tem por trás, que eu achei bem interessante isso. Por exemplo, quando você foi fazer brand para Classic, você encontrou uma empresa especializada para fazer o brand. Beleza, igual
a outra empresa lá, a Regis lá, cara, você trouxe o pessoal de São Paulo para fazer uma conexão para cá. E além disso, na verdade, igual esse de São Paulo, eu achei bem interessante que você traz eles desenvolvem esse projeto e você conecta a outra empresa. Então, assim, o que você faz é um verdadeiro hub, né? É um processo de conexão, não é só indicação. Que eu acho que isso e para mim, isso é um modelo de negócio sustentável. Sim, porque eu preciso gerar valor. Senão eu simplesmente falava, ó, pega o telefone, liga lá pro Fernando, ele marca uma reunião com você e eu acho que ele é uma agência que pode te atender dentro do que eu entendo que ele tem um diferencial de entrega e siga lá com ele. Eu preciso gerar esse valor. E para gerar esse valor, eu tenho que ter muito entendimento das necessidades, da estratégia, da visão das empresas que eu estou participando e me procuram, porque não necessariamente precisa ser cliente dessa minha entrega de aconselhamento estratégico. Tem algumas empresas que eu estou conectando que não tem nada a ver. O que eu faço? Eu acolho, eu entendo a necessidade, eu brinco, né, que nem os vendedores antigos, lá você tinha a sua pasta de produto, eu olho e falo, olha, isso daqui funciona muito bem para avocados, isso daqui funciona muito bem para alta, isso daqui funciona muito bem para online, isso daqui funciona muito bem para essa dupla que eu tenho lá em São Paulo. Então, eu olho para a necessidade, vejo o que essas agências têm de diferencial e apresento para o cliente. E aí, realmente, eu tenho um peso na hora da decisão, mas eu deixo eles sempre muito confortáveis para decidir qual o caminho seguir. E não é fácil, porque assim, ele é chato. Esse cara aqui, ele veio brigar de você. Quando a gente pegou o SP, não foi fácil no início do SP. Então, assim. Todo início não é fácil. É, né? cara, ele via e, ó, Fernando, ó, tá precisando ajustar isso aqui, ó, tem que sentar com a tua equipe. Se quiser, a gente vai sentar de novo pra conversar. Então, assim, não é aquele cara que só chega, abre a porta aqui, ó, toma aí, ó, ou te indica. Não. Você faz esse processo de acompanhamento que eu acho que isso é uma coisa que poucas pessoas que fazem indicação faz isso, né? Tipo assim, eu indiquei, então, olha só, agora você se resolva com fulano de tal. E eu não posso fazer, isso é bom, um ponto importante que você está trazendo, porque eu tenho uma responsabilidade na indicação. Uma vez eu escutei de um amigo meu, do Caio, ele até trouxe para mim uma situação que, a partir do momento que você indica um piscineiro no seu condomínio e ele não for, para quem que o seu amigo vizinho vai ligar? Para você. Não vai ligar para o piscineiro. Então você tem uma responsabilidade. Então eu não posso ficar indicando por indicar. A partir do momento que a pessoa me procurou, ela está confiando que eu vou indicar o melhor parceiro, a melhor solução para ela. E eu tenho que ser muito ético nisso. E aí essa parte de ser ético vem dentro do meu caráter, dentro da minha honra, de compromisso com as pessoas que estão me procurando. Por o período que eu fiquei aqui na Alta, desenvolvendo novos negócios, fazendo prospecção, teve muitas empresas que, no momento que eu estava conversando, entendendo as necessidades dela, não faria sentido a nossa estrutura, no formato que nós estávamos, oferecer um serviço para eles. Dependendo da verba do momento, nosso FII mensal, que seria o pagamento recorrente, ficaria muito alto perante o que aquela empresa teria destinado para o marketing, se ela tivesse já um entendimento de quanto que seria o investimento, e muitas delas procuravam e não sabiam exatamente o quanto que a verba estaria destinada para a agência. E aí eu sempre indicava, olha, para você chegar até aqui é melhor você passar por essa e essa etapa. Sendo muito sincero, poderia de uma outra forma falar, não, vem para dentro, a gente dá um jeito, vamos entregar, e aí não ia dar resultado. Então eu sempre procuro seguir que é uma corrida, a minha jornada é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Eu não posso simplesmente ganhei aquela conta, conquistei, mas dali 3, 4 meses não está trazendo resultado. Não vai ser bom para ambas as partes. Então eu sou muito criterioso nisso. Por isso que eu tenho a obrigação de de respeitar a verba e o momento das empresas para conectar as empresas parceiras corretas. Que aí é uma outra etapa que eu sigo agora, homologar, entender quem que tem diferenciais de entrega. Isso que eu ia fazer essa pergunta. Como é que você analisa essa galera? Como é que essa galera, tipo assim, é certificada, o Debs ali, Debs Hub, como é que ela entra na certificação? Hoje eu tenho conhecimento amplo do mercado, do que eu vivenciei nesses 18 anos. Obviamente está vindo novas empresas, novas agências, novos parceiros, porque é bom deixar claro, né? Hoje, dentro dessa minha linha de raciocínio do Debs Hub, eu tenho empresas de brand, de marketing, de comunicação, de pesquisa,
de treinamento, de vendas, e depois eu abri outros leques que foi surgindo oportunidades. Então, o Debs Hub não vai ser só uma conexão com parceiros de serviço. Eu estou com uma estrutura para startups, de M&A, porque está começando a aparecer outros negócios. Imobiliária, eu sou sócio do Saltbull, que é um sal de parrilha, porque foi acontecendo, né? E eu fui decidindo se eu seguiria ou não dentro dessa estrutura. Pelo aconselhamento estratégico, em algumas oportunidades eu fiz a troca do meu serviço com uma participação nessas iniciativas. O que fez sentido, eu aposto, porque é uma sementinha que eu estou plantando para que no futuro eu possa colher. Mas nesse sentido de olhar o mercado hoje, né, de acreditar nos parceiros que hoje eu entendo que poderiam entregar, eu estou sempre de olho. Com conhecimento que eu tenho hoje, então eu fico tranquilo de indicar vocês, a Alta, a Online, como foi no caso da Classic, porque eu já conheço a entrega, mas eu vou monitorando. Como que eu vou monitorando? Com os clientes. Então, por isso que você fala, em algum momento, nessa transição de troca de agência, ou no pedido para entrar numa primeira agência, eu participo muito mais presente, colhendo o feedback dos clientes. Tá legal? Não tá? Deixa eu alinhar, porque a magia nossa é entender claramente essa comunicação. Não é a comunicação de visual do que a gente está vendo, é no diálogo. Muitas vezes o que eu te cobro eu não te peço. Então isso é muito importante ter esse conhecimento, porque eu sei o que o cliente precisa, eu sei o que ele está pedindo, mas na hora que ele vai, na linguagem dele, passar, o seu entendimento dentro do seu repertório entende completamente errado o que ele pediu. E aí começam os atritos, isso é muito ruim. O benefício que eu tenho nessa minha função é que eu faço a conexão, acompanho, mas não fico no dia a dia. E aí, para os novos, eu estou criando essa estrutura, essa base, para atrair novos parceiros e homologar. E aí, a qualidade de entrega, valor, os diferenciais, e entender o que faz sentido para cada uma das marcas. Seja mais institucional, mais comercial, uma necessidade mais estratégica, uma necessidade mais tática, operacional, e aí eu vou entendendo. E uma coisa que aconteceu, bem interessante isso. Ele mandou pra mim, cara, tem um cliente aqui que tá precisando de agência. Aí eu falei, opa, manda pra mim. E eu acho que é esse que foi teu feeling, assim, que eu achei bem interessante. O que eu falei assim, não, peraí, calma, eu só tô mandando pra você ver que o mercado tá aí. Mas é o seguinte, eu não vou liberar pra você agora, porque se entrou um cliente novo agora na tua carteira, você vai se enrolar. Então, assim, ele até pensa no processo que é o seguinte, cara, vamos aqui, eu vou tentar encaixar todo mundo, eu vou ajudar todo mundo pra não deixar só um lado ali dentro. Eu achei bem bacana. Isso é importante, porque tem os dois. Eu te falei isso nesse segmento, né? Aí, tá vendo? É isso aqui, ó. Porque eu tenho essa responsabilidade. Aí eu indico. Você está com novas contas. Eu sei que numa agência, quando chega uma nova conta, em alguns momentos você precisa contratar, estruturar processo. E aí chega 2, 3, 4 contas, a dor do crescimento, ela pode ser percebida com uma má qualidade de entrega para os clientes que eu estou indicando. Então, e para os outros clientes que eu vejo que têm oportunidade também. Eu não sou uma pessoa bondosa que vou distribuir contas. Eu tenho essa responsabilidade na hora que os clientes me procuram. Então, eu vou olhar com muito cuidado e zelo para que eu possa continuar tendo reconhecimento, autoridade, uma reputação. Porque a gente constrói subindo uma escada e cai descendo o elevador. De uma hora para outra, errada, né? Você pode perder toda essa credibilidade. Então, eu zelo muito por isso. Porque hoje o que eu mais tenho, meu maior patrimônio é a minha ética, a minha responsabilidade, a minha fala com relação a isso. A tua rede, né? Que exato. Que ela reconhece isso. Sim. Você mesmo brinca que você sempre fico zoando ele, que eu tento procura. Não acho. Eu sou um caçador de gente falar mal do Debs. Mas é difícil ter a unanimidade. Mas eu procuro ser muito correto nessas questões. E um dos aprendizados que veio para mim disso é muito do jiu-jitsu, né? São 30 anos treinando, então o respeito, questão de ego, de vaidade, isso é muito importante. Tem carteirinha, gente. Tem carteirinha. Eu até mandei aqui esqueci o endereço, né? Que é da carteirinha da CBJJ de competição. E que eu tenho muito cuidado por conta disso, uma responsabilidade. No jiu-jitsu você aprende demais, você aprende apanhando e aí não adianta você ficar bravo ou apelar. Então, a gestão emocional você desenvolve muito num esporte. No jiu-jitsu, então, briga todo dia, você apanhou lá, você vai ter que engolir o choro e voltar para você evoluir. E eu trago isso para os negócios. Nossa. E aí você estava falando uma coisa bem interessante. Eu vou analisando, se eu vejo uma necessidade ali, se eu acho que faz sentido para mim, eu entro de sócio.
Cara, agora, eu fiquei sabendo do jeito mais engraçado, né? Ele me chama pra tomar um vinho e eu não tava podendo beber vinho. E aí, por incrível que pareça, a gente se encontrou com uma pessoa em comum nesse local. E ele falou pra mim: Fernando, eu tô entrando agora com uma de sociedade, com uma nova empresa, uma imobiliária. Mas me conta isso aí, da onde juntou isso? Porque se você parar e pensar, tem tudo a ver. Porque quando você tem esse hub, automaticamente tu já leva já um imóvelzinho ali pra aquele executivo, aquela coisa toda ali que tá na tua mão. Você consegue fazer um 360 ali no teu. Como é que é? Me É conta isso muito, aí. é Tu vai engraçado ser que as coisas. corretor? O que que vai ser? Não, Como é que vai o que ser? que acontece? Tu vai ser aquele cara bonitinho que vai estar andando assim na casa com drone passando? Gostaria, mas não. O que que Não. acontece? De novo, vai surgindo muita oportunidade. Eu vejo que o mercado tem muito essa carência de pessoas que façam essas conexões de forma autêntica. Quando eu entrei político como head do Lead Empreendedor, eu fui convidado para fazer uma palestra de abertura do Lead Futuro, falando um pouco dessa rede de conexão, esse network. Para mim foi muito natural, foi difícil explicar para a turma lá, os empresários, como que eu faço essas conexões. E eu fui procurar entender sobre ser interesseiro, ser interessado, qual que é a diferença de o network que seria urgente, seria importante. Eu sempre procurei deixar espaço na minha agenda para poder ouvir pessoas. Eu não gosto de falar um não, de queria falar com você, eu não posso falar, porque dali surge um monte de iniciativas e novas frentes. Foi o que aconteceu. Eu, junto com o Toy, no aconselhamento estratégico para a Classic, ele, junto com o Thiago, que já está no mercado há 4 anos, Thiago Roncel, como corretor, com Cresce. A minha esposa também tem o Cresce, a Lu. E aí o Toy falou: Miguel, tá surgindo muita oportunidade nas vendas do carro, que alguns clientes falam: olha, eu vou esperar um pouquinho porque eu tenho um terreno, eu tenho um apartamento que eu comprei na planta para vender, para comprar o carro. Ele vendo esse cenário, ele falou: por que não a gente, junto com o seu capital relacional, junto com as oportunidades que chegam até a Classic, com o conhecimento de mercado com o Thiago, a gente não poderia abrir uma imobiliária? E aí a gente desenhando, eu contribuindo, eu vendo um pouco desse mercado de Ribeirão, falei: eu entro, eu consigo estruturar, consigo ajudar muito nessa frente de brand. Brand é muita parte estratégica. Muita gente conhece o brand como logotipo, que é a fazer parte do visual. É totalmente diferente. Mas é Parece que estratégico, é o pontinha- desenho, é o propósito, é por que que a gente existe, desenhar os arquétipos, a linguagem, a visão da empresa. E aí depois você tangibiliza tudo isso na parte visual. Então, a gente desenhou, eu posso até já te antecipar aqui, a imobiliária 1011. Nome? 10 Por horas. que 1011, né? Porque na Diederiksen 1011, o Toy alugou uma loja na frente da Classic, na Diederiksen, entre a Classic e a Grace, fica bem no meio, onde era o antigo pé de açaí, e o mezanino dela vai ser nosso escritório. E aí, por conta do endereço 1011, é legal, porque a gente aqui no interior fala: você é um cara 10. Tem um amigo meu, o Pipa, fala: você é um cara, esse cara é 11. Então é 10 na sequência do 11, é a evolução, e a gente está estruturando uma imobiliária de alto padrão. E aí é muito importante esse desenho do brand que nós já desenhamos junto com a Studio Plus, que é um parceiro da parte de brand, que a gente vai ter que abrir mão de muitas outras frentes de oportunidades, porque a gente quer se posicionar de alto padrão, especialista em Ribeirão Preto, entendendo muito para onde Ribeirão vai, onde ela está crescendo, e a gente possa oferecer imóveis de alto padrão, tanto para comprar como para vender. E aí é um bracinho iniciando agora de compra e venda, mas não aluguel, a gente não vai ter aluguel, para que depois a gente possa criar outras frentes que já está desenhado no negócio. Mas é muito legal, porque na hora que a gente começa a desenhar a parte de brand, nas reuniões, a gente não adianta pôr no papel e não executar o que está ali, não vivenciar o que está ali. Então a gente está no momento de ajuste para que ela vá para o mercado bem posicionada, assim como as marcas que eu falo que eu cuido, junto com parceiros. Então é importante esse entendimento que tudo que está ali tem que gerar ações para dar consistência, coerência e constância no nosso crescimento, para quando daqui 3 anos você falar: poxa, isso é a cara da 1011, isso não é a cara da 1011. E também na alta, né, porque eu estava junto na operação, participando, a gente fez grandes lançamentos para a Biarte, que a Biarte até hoje está na alta, desde quando eu entrei até no momento que eu saí, a Biarte continua lá. A gente lançou com a WTB os IPs do lado do Iguatemi, a gente lançou pela Perplan, que agora está incorporada dentro da Build, o Portal da Mata do lado do Iguatemi também. Então eu tive bastante vivência. O Beto é um especialista nesse assunto, que foi meu sócio na alta, no setor imobiliário. Então, participando ajuda muito, tanto no relacionamento com essas pessoas,
como entendimento do mercado. Então, eu tenho certeza que vai ser sucesso. E agora, assim, eu sempre. Eu ando num povo, assim, que eu tô tentando até. Né, minhas terapias eu tô trabalhando muito isso, essa questão de como. Como sair de perto de pessoas que, tipo assim, vai questionar coisas. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que vai estar assistindo esse podcast agora e tá perguntando: nossa, o Miguel, cara, ele tá fazendo hub lá, ele tem aquela cadeia de restaurante, ele dá consultoria, agora ele tá com a imobiliária aqui e tal, tal. Como você concilia isso tudo, cara? Como é que você cria um plano estratégico do teu dia a dia, tua rotina? Essa é uma pergunta que eu faço para mim diariamente, né? Para não se perder e fazer de tudo e não fazer nada. Então, eu me organizo muito dentro da minha semana e no final de semana para conseguir entregar o que é preciso dentro dessas frentes. Mas aí vai de encontro com o que eu comecei a falar da parte de comunicação, que são os acordos. Porque não existe bom senso. A partir do momento que uma pessoa me chama para uma sociedade, para um projeto, se eu não alinho muito as expectativas e faço um acordo do que eu vou entregar, como eu vou entregar, que momento eu entrego, que momento eu não entrego, quando eu saio, quando eu entro, começa a ter choque, cara. Então, assim, desde quando eu comecei esse trabalho com mais consciência na alta, de entendimento com escutativa, eu vejo que é muito necessário esses acordos. Porque bom senso, quando tem duas pessoas, não existe. Eu falo, poxa, eu te chamei para ir em casa num jantar. Você levou um vinho lá em casa. Pô, bacana, a gente jantou, tomamos um vinho. Aí você me chamou para sua casa, eu não levei um vinho. Você vai falar para sua esposa, poxa, faltou bom senso aqui do Miguel e da esposa que não trouxeram um vinho. Mas a gente acordou, Foi combinado, né? foi combinado. Então, essa é a minha maior preocupação, e aí isso eu tenho como uma vantagem competitiva dessa escuta ativa e desse reforço de entendimento. Porque dentro do seu repertório, quando você fala algumas palavras, principalmente quando usa inglês ou uma linguagem mais rebuscada, você se perde dentro do seu conhecimento e o que você entende pode ser muito diferente do que eu entendo. Então a magia está ali nesse entendimento claro, como que eu participo, que momento que eu participo, vamos acordar que são 2 reuniões por semana, três reuniões, aqui eu não vou estar na gestão, aqui eu vou estar na gestão, e aí isso facilita demais essa evolução dos negócios. Cara, me conta, cara. Eu já fui do lead, cara. Eu fui do lead, eu fui 2 anos consecutivos do lead. Na época até o Gabi que me colocou lá, vambora, entra aí, tal, tal. Cara, o que o lead mudou de lá pra cá? O que que o Miguel, que ramificação é esse do lead? Porque é um lead diferente, né? O lead empreendedor. Porque tem gente que entra no lead futuro ali, mas não participa do teu lead empreendedor ali. O famoso, tem o outro também, que é o famoso leadão também É o lá. lead global. O lead global, E o então lead assim, mulher. o lead mulher. O que muda nesse todo esse processo aí? Ó, o Vitor, ele teve uma sabedoria quando ele me convidou para ser head do Lead Empreendedor, que eu estou junto com o Samuel Passalaco, que ele é o presidente do Lead, que a gente está querendo também montar esse conselho. Existia uma brecha entre o Lead Global, que iniciou aqui em Ribeirão, que são as empresas com faturamento acima de 30 milhões, e a partir de 100 você tem acesso a todos os capítulos fora de Ribeirão. 100 milhões de ano? 100 milhões ano. Ah, cara, isso dá pra entrar amanhã, então. Vambora, Tá fechado. vambora, tamo junto. E aí você tinha algumas iniciativas dos filhos, de pessoas próximas às pessoas que estavam dentro do Lidão, que tem que obrigatoriamente estar no contrato social, que eles entenderam que, olha, é uma iniciativa nova, vamos abrir aqui o Lead Futuro para essas pessoas que estão vendo o futuro, dentro de um viés mais de tecnologia, de inovação, mais educacional, abrir o Lead Futuro. Que dentro das startups seria algo como o início de uma operação. Então, uma incubadora para novas iniciativas que você está desenhando para fazer um movimento de testar no mercado, né? Uma MVP que a gente chama, testar o mínimo investimento viável para poder avaliar aquela iniciativa. Depois surgiu o Lead Mulher, que é um capítulo que são das mulheres fazerem a sua curadoria. E aí existia um gap entre a iniciativa do Lead Futuro para o Lidão, que seria as scale-ups, que seriam as aceleradoras dentro das startups. E aí a gente abriu esse capítulo, onde as empresas com faturamento anual entre 3 e 30 milhões, a gente quer trazer conteúdos que inspiram. Porque é ruim para o empresário que está já no Lidão ou que está no Lead Futuro, ter determinados assuntos. Eles podem até ser simpáticos, vamos ouvir como eles são, prestativo, vou apoiar. Mas no dia a dia é muito diferente o momento da empresa.
No lead empreendedor, também. Então, assim, são as empresas que não estão começando, mas ainda ela tem um caminho para percorrer para estar no leadão. Então, esse capítulo, para mim, fez muito sentido, até porque eu entendo o lead para o Miguel uma plataforma de conexão e de negócios, onde eu posso levar meus negócios ali, posso, de repente, fazer novas conexões. Por isso que tem surgido tantas novas oportunidades. E para mim está sendo um ano de aprendizado. A gente fez muitos encontros memoráveis, que eu falo que de conexões. Todo final agora do Lead Empreendedor, eu sempre tento reunir a turma para fazer um happy hour, para um jantar, para um almoço, porque tem pessoas que estão lá dentro que querem buscar conhecimento. Então, assistiu a palestra, tá legal. Tem outros que querem fazer conexões para novos negócios. O que a gente não quer é que pessoas chegam ali só para vender, porque não é legal. A própria turma já vai deixar essa pessoa para o canto que não está fazendo muito sentido. Uma pessoa que para mim chama muita atenção que está lá é a Kênia. A Kênia é dentista. Ela chegou para mim e falou: Miguel, estou curtindo demais estar no Lead Empreendedor. Estou conseguindo conhecimento com as palestras, com as conversas que tem nas rodas. Depois, quando a gente se encontra, que é um meio que ela não tem no dia a dia. Porque se deixar no dia a dia, ela só vai falar de odontologia. Como eu sempre faço isso nos meus finais de semana. Tem hora que eu tô com a turma do jiu-jitsu, tem hora que eu tô com a turma da publicidade, tem hora que eu tô com a turma de infância. Então, eu sempre tô trocando para aumentar meu repertório, para mudar a conversa, para falar de ideias, de coisas que não sejam frutos daquele cansativo mundo que você só vive. Eu tava conversando disso. Eu tava conversando com um amigo meu esse final de semana, ele é dentista. E eu falo que eu tava até. E foi engraçado você falar isso, porque pra mim eu acho que é a profissão mais sozinha. Qual? O dentista. Porque é o seguinte, o cara tá com a boca aberta, você não consegue conversar com a pessoa. Cara, mas o Roger, que é meu dentista, o cara tenta conversar comigo toda hora. Aliás, ó, aqui, ó, patrocínio do Roger, sorrisão novo, aí, ó, Roger Escandioso, cara fera, fazer um jabazinho aqui, cara, né? Fazer. Botou, tá com, foi porcelana? Porcelaninha aqui, um dentinho de piano, sorrisão, ó. E ele, a hora que ele tá ali, eu falo pouco, né? E ele vai me perguntando, acho que a maioria deve fazer isso inconsciente. Eu falei, como que eu falo? Caralho. Então, imagina, o dia inteiro ele tenta falar, não é respondido, então fica muito... E a culpa é dele de não deixar a pessoa falar, né? Fora quando ele é anestesia, aí é demais, é pior ainda pra você falar, né? Me conta, cara, e aí, voltando no lead, só queria saber uma coisa. Tem muita gente que pode achar que, beleza, cara, o Miguel tá numa posição, então ele acha que isso aqui é uma vantagem pra ele usar o hub dele. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que, tipo assim, dessa consolidação desse hub antes de você já ter entrado já dentro do lead, não é? Não teve isso, mais ou menos? Sim, mas o hub, assim como Porque o povo fala, né? Não, mas... oportunidade, eu não tenho essa oportunidade porque o Miguel tá lá em cima já por causa disso. E é mentira disso, cara. De novo, é pela essência, né? Se você perguntar para quem tá lá dentro, dificilmente eu faço uma venda dos meus produtos, do meu serviço. É até o contrário. O Fernando, que estava aqui com a gente agora há pouco, da Heads Group, ele foi orientado, no caso eu recomendei para ele estar dentro do lead, porque dentro do momento dele ele precisa fazer novas conexões, e o lead agora está lançando o lead agro, então para ele é importantíssimo estar nesse momento do lead. Eu acabo levando as pessoas, porque eu sei que lá vai ter muitas conexões, tem várias histórias de investidores, de novos negócios surgindo dali de dentro. Eu tento ao máximo evitar. Os meninos até sabem, muitas vezes, vamos jantar, onde a gente vai? Vamos lá nos seus restaurantes, Miguel. Eu prefiro nem ir, porque lá eu não fico 100% tranquilo. Apesar de não estar na gestão, se acontece qualquer coisa num prato, num atraso, numa bebida, para onde eles vão apontar? Legal. Então, eu nem vou. Eu prefiro, vamos em tal lugar para a gente ir num outro momento lá, em alguma outra ocasião. Então, eu tento ser muito justo, cara. Mas isso, assim, de novo, é da minha essência. Se fizer sentido uma venda, eu vou fazer. Se não fizer sentido, eu não vou vender. Ele é bonzinho. Não, eu não sou. É porque, de novo, eu procuro entender o momento das pessoas e se vai fazer sentido ou não. Eu estou com uma startup agora, que a gente está fazendo uma captação dentro do segmento de wellness, que eu acredito demais. Essa realmente eu acredito muito. Eu não posso ainda falar quem está junto comigo, porque a gente está nas rodadas buscando os investidores e isso... Depois a gente pode falar daqui a um ano, né? Me chama um pouco antes, né? Daqui a pouco, imagina. E teve um amigo, ele é muito conhecido, que eu nunca levei uma oportunidade para ele, porque não faria sentido nenhum as oportunidades que até então eu tinha. Agora faz.
Então, e virava e mexia, ele falava, Miguel, o que tem de oportunidade? Me fala, como que está o mercado? O que você está olhando que eu poderia investir? Eu poderia a qualquer momento falar, então investe aqui no nosso grupo, investe aqui nessa agência, investe... Mas não faria sentido, para o entendimento do Miguel, não faria. Se eu fosse seu sócio, você poderia falar, não, Miguel, você está louco? Faz sim. Não faz, cara. Dentro do que eu entendi e conheço essa pessoa, ele quer um crescimento rápido, com determinadas entregas que hoje não fazem sentido nesse negócio. E aí, quando chegou o momento, eu fiz o convite. Eu apresento e aí a pessoa, dentro do pitch de venda, do que a gente tem para oferecer, vai avaliar se faz sentido ou não. Mas aí eu tenho uma oportunidade muito grande com vários empresários, várias pessoas e consigo, de novo, mapear quem que faria sentido aqui. Se é só o dinheiro, eu vou no banco. Eu quero alguém que possa Smart money, contribuir, né? Exatamente, e possa fazer com que a gente evolua mais rápido no que a gente está acreditando dentro da nossa tese. E agora me tira uma dúvida, quem é do lead empreendedor, ele consegue ir no lead agro? Consegue porque, na verdade, é um espelho, né? Então, o global é global, mulher é mulher. Não tem um lead agroempreendedor. Lead agro não agroempreendedor. Então, a gente agora, e demorou para a gente fazer isso, porque a gente está aqui na capital do agro. O agro, ele vai ser um novo capítulo, que a gente trouxe algumas pessoas estratégicas bem legais para estar junto com a gente, inclusive o ex-secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, o Chiquinho. Ele é presidente do Lead Agro Global do Brasil, ele está sendo conselheiro desse novo capítulo, junto com o Maurílio Biagi. Então, a gente acredita muito, tem um projeto aqui da Cidade do Agro, que vai ser ao lado da AgriShow, aqui perto de você, em breve, né? Já vai estar estruturado. Então, eu acho que vai dar um gás muito grande para o ano que vem. O que esse ano foi um olhar para o empreendedor, que é um novo capítulo, esse próximo ano começa já nesse final com muita força de iniciar essa operação do agro para o ano que vem ela se consolidar. Então só vai aumentar essas frentes, né? E eu acredito muito. O que é o lead, né? É você ter o acesso a esse grupos de empresários, porque só tem tomadores de decisão ali, que você pode fazer essas trocas de conhecimento, de avaliar oportunidades, de conhecer sobre novos olhares que você não está vendo. Então é bem bacana. Ali não tem ninguém que não seja ou dono ou sócio da sua iniciativa. Agora mudando de pato pra ganso. Vamos lá. Vai tomar vergonha na cara e ter um podcast agora? Vou, cara. Vai. Até porque aí é mais uma frente, né? É? Aí agora. Agora eu quero... Porque tem que ser... Eu acho que esse teu podcast, eu dou a sugestão, vamos fazer um brainstorm aqui. Sem bebida, né? Porque tá gostoso com bebida, mas não dá pra fazer podcast todo dia tomando uma cerveja, senão treino jiu-jitsu. Não, umazinha só todo dia pode. Cara, eu acho que esse teu podcast você poderia, porque você já tá idealizando e tá estruturando. Até porque você começou com a abertura do meu Instagram. Fiquei quase 2 anos remoendo. Minha irmã tá com uma quantidade de seguidores bem bacanas, porque ela é advogada. Esses dias, tanto que você me falou, eu falei, putz, eu vou abrir, não abro, vou, não vou, quais são vantagens? Eu sou de uma geração mais que começou mais cedo, né? Então, a hora que eu perguntei, o checkmate foi com a Estelinha na academia. Eu falei, Estelinha, que a Estelinha é uma referência para mim. Eu falei, você acha que eu devo abrir ou não? Como que você não abriu ainda? Você é comunicativo, você tem que abrir. E aí eu fiz algumas limpezas, algo que não faria muito sentido ficar expondo ali, e eu abri. Então, tá sendo bem bacana. Você foi um dos maiores incentivadores. E agora tá na hora do podcast, inclusive essa primeira fase é essa aqui agora, que eu quero criar as pílulas de conteúdo, trazer conhecimento, mas eu não quero trazer conhecimento autoral meu, vim aqui e vou falar sobre determinados assuntos. Eu quero trazer pessoas para falar dos negócios e em cima disso a gente pensar algumas frentes que façam sentido a gente compartilhar com quem está escutando a gente. Faz super sentido. Você traz a pessoa aqui, se a pessoa não participa do seu hub, ou se não é um tosse de atrás fazer um network aqui, toma uma cervejinha, tá aqui. E inclusive, como eu tenho a coluna da Zoom de empreendedorismo, já vou amarrando tudo, tanto como head do Lead Empreendedor, tem a coluna quinzenal no portal da Zoom. É colunista, aí, gente. E tem muita história legal. Eu gostei da última agora, do pão lá, do Isaac. Da Isaac, da Júlia. E eu pensava que era o gato que chamava Isaac, mas não é o filhinho dela, né? É o gato. É o gato? Gato. Não, mas quem é o... Tem uma padaria que tem o do filho. Não. Tem certeza que é do gato? Tenho certeza absoluta. A Ju é do gato. Gatão.
Ele é um gatão, né? É o logo, né? Muito legal, o produto dela é bem bacana. E estamos indo para 18, 19 matérias esse ano. O Adilson, quando fez o convite para eu escrever sobre essa coluna de empreendedorismo, ao invés de trazer conhecimento, até porque eu não sou um educador, eu resolvi trazer histórias para inspirar. E era para ser uma vez por mês. Aí eu falei, olha, uma vez por mês eu tenho 2 anos de matéria. Vamos trazer para quinzena? Vamos trazer para quinzena. Agora eu estou discutindo com ele, que ele já me deu um ok para ser semanal. Mas talvez ao invés de ser uma coluna semanal, é fazer o podcast onde eu possa chamar 2, 3 empresários, que eu estou idealizando, depois quero sua ajuda também, para um bate-papo aqui com 2, 3 pessoas que a gente possa falar do negócio da pessoa e como uma pode contemplar e contribuir na história da outra ou nas estratégias do outro. Eu acho que isso vai ser bacana, cara. Não te falei, mas eu imagino que seja isso. E além disso, bimestralmente, tem a revista impressa. Como agora já está no volume legal, já o pessoal começou a ver que dá visibilidade, a última publicação até hoje da Ju com o Isaac estava dando 22 mil visualizações, 6 mil contas atingidas. Hoje o Vavá, amigo meu, da Core, por muitos anos a gente trabalhou junto, ele me mandou que ele estava lá, o Miguel, tô aqui indo até Isaac, prestigiando o seu parceiro aqui, ele achou que fosse um parceiro de negócio, mas na verdade eu estava divulgando, porque a história da Ju é bem legal, vale a pena ler a matéria, conhecendo a Isaac. Eu falo, pô, olha que bacana, que eu possa ajudar também no negócio, mas contando histórias que inspiram. E eu já falei com bastante gente, foram quase 20 pessoas que eu falei. No momento que eu não tenho podcast ainda, estou fazendo isso por inteligência artificial para as pessoas que não têm paciência, não têm tempo para ler uma matéria, porque hoje em dia é tudo muito rápido. A necessidade de atenção do leitor, hoje você briga com um monte de outras frentes, eu consegui, através de uma ferramenta de IA, trazer a matéria onde 2 pessoas ficam conversando sobre ela, é bem legal, é Empreendebs, que está no Spotify, e as pessoas podem ouvir essas matérias. Então, dá para ouvir, dá para ler no portal e ter um impresso a cada bimestre. Ele ainda tem tempo ainda de passear com o cachorro e ainda passear com a esposa dele ainda, hein? Tem que acordar às 4h30, né? E me conta, cara, o Miguel de 2026, como é que vai ser? Vamos fazer a cápsula do tempo aqui agora, hein? Olha, eu acredito muito nessa frente da startup que a gente está idealizando dentro desse mundo de wellness, porque o mundo está muito louco, essa parte de inteligência emocional, cada vez mais eu vejo pessoas tendo burnout, agora tem a nova lei aí, o NR1, que a gente tem que ter esse cuidado muito grande, e não é só da empresa, porque NR1 a gente fez o lead saúde com apoio da Unimed, a gente discutiu muito sobre esse tema. Porque é um dos pontos, se não me engano, 5, 6 pontos, que a empresa pode participar, mas tem a convivência em casa, tem relacionamento, tem a saúde, você tem que se cuidar também, não pode falar, o colaborador teve um burnout porque ele não aguenta mais trabalhar. Como que é na casa dele? Como que é a válvula de escape dele? Então, dentro dessa cena, eu acredito que essa startup que a gente está apoiando muito no universo de awareness vai ser bem bacana. A imobiliária eu estou acreditando demais e ela está começando agora em novembro, então para o ano que vem a gente quer dar uma atenção. E eu acredito muito no lead, com o lead agro, agregando muito nisso. Então, as sementinhas que eu fui plantando lá atrás, Saltbull com sal de parrilha, a imobiliária agora, são coisas que hoje eu não ganho nada além de poder contribuir acreditando lá na frente. Pode ser que não dê certo, mas eu tenho uma questão muito legal, que quando eu trabalhava numa empresa, os colaboradores, eu sempre chegava na sexta-feira, chamava todo mundo, eram 22 pessoas, e pedia para eles trazerem o sentimento deles da semana e o que foi legal, o que não foi legal. Essa é uma metodologia muito legal, uma ferramenta que você pode pôr em prática, enfim, que eu aprendi por parceiros e dentro do IMO, dentro da liderança horizontal. E me chamou muita atenção que dos 22, 18 traziam esperança. Aí põe o sentimento. Qual que é o seu sentimento aqui, eu com você, nesse podcast? Eu tô feliz de estar aqui gravando com você, enfim, né? Primeiro sentimento que vem é a felicidade de estar aqui podendo agregar. E lá eles colocavam esperança. E aí na semana seguinte, esperança. Me chamou a atenção, eu fui no dicionário, fui tentar entender o que é esperança. Você sabe o que é esperança?
Uma coisa boa pro próximo dia? Mas tenta estruturar um pouquinho mais isso para você. O que é uma coisa boa pro próximo dia? Sessão terapia, espiritualidade. Esperança é aquela coisa, eu espero que seja melhor outro dia. Tipo assim, cara, beleza. Tipo assim, cara, eu tenho esperança que isso vai dar certo amanhã. Tipo assim, meu estresse aqui hoje, amanhã eu vou estar melhor, vai estar mais feliz. Eu conto com o ovo no cu da galinha. É isso. Então, assim, quando eu olhei o esperança, eu vi que não é saber que vai dar certo, é que vai valer a pena. Então, tudo isso que eu estou construindo hoje, no meu entendimento, vai valer a pena para o ano que vem eu poder começar a colher isso. Então, o que eu espero em 2026 é colher bons frutos que eu estou plantando aqui hoje. Vai fazer uma tatuagem? Do quê? Escrito esperança? Não, ainda não. Carpe Não tenho diem? tatuagem No braço? nenhuma, não, Porque ainda não. Pode ser que lá pra frente eu faça com uma tatuagem. Hoje eu tô zerado, não tenho. Esse não tem tatuagem, né? Não, zero. Você sabia que eu e você, a gente não tem tatuagem? A Alice tem tatuagem, Alice? Você sabia que a gente é considerado... Pela geração Z, a gente é considerado os rebeldes? Somos rebeldes? Somos rebeldes. A A gente... gente não faz tatuagem, a gente não quer tatuagem. Eu ainda não tenho. Quem sabe um dia eu tenho. Miguelito, estamos aí, terminando aí o nosso feedback. Queria considerações finais aí, além dos esperança para 2026. Eu quero escutar de você aí, tipo assim, cara, suas considerações finais. O que o Miguel aprendeu desse período todo? O que o Miguel publicitário saiu para ser empreendedor? Quero que você fale um pouco assim, resuma em uma frase bonita, alguma Cara, não coisa sei se eu tipo consegui assim. deixar uma frase bonita, mas nesse momento do ano eu tive um apoio muito grande do meu terapeuta, que é um amigão meu, o André, que é o apelido dele é Baca, que é amigo de infância, inclusive, que tem me apoiado. Eu tenho buscado nele um entendimento de como melhorar nos relacionamentos, seja na situação de amizade, na empresa, e olhar para dentro, né? Ele gosta de falar muito, eu acredito muito nisso, no que incomoda em você que tem a ver comigo. O que você está me mostrando que eu preciso evoluir? Então, assim, hoje eu estou num momento de entendimento muito sobre isso para trazer mais tranquilidade nas tomadas de decisão, nos relacionamentos, ficar bem comigo mesmo, porque ficando bem comigo mesmo eu consigo apoiar e ajudar muito as outras pessoas, né? Desde que elas permitam que isso seja possível. Quando os clientes estão me contratando, é minha obrigação. Quando não está, eu hoje fico mais reservado, porque cada um tem seu tempo. Eu gosto de imaginar que a gente é que nem pipoca. Um vão estourar antes, um vão demorar um pouco mais para estourar, e tudo no seu tempo está tudo bem. Então, o que eu posso dizer é esteja mais presente. Eu gosto muito de trazer o Paulo Neves no que eu tenho de encontro com ele, que você já conheceu ele uma vez. A gente tem encontro uma vez por mês. E no primeiro encontro que nós tivemos, que ele é meu mentor dentro da antroposofia, da liderança horizontal, eu achei estranho que, né, a gente está aqui na mesa, a gente não está com o celular. Mas na maioria das vezes, ou está com o celular do lado, ou você está conversando com a pessoa, ela está o tempo inteiro no celular. E me chamou a atenção que o celular dele nem estava do lado dele. E aí, no segundo encontro, eu achei que poderia ser algo esporádico, né? Uma exceção. Falei, Paulo, você não tem celular? Você não sai com ele? Ele falou, Miguel, eu saio, eu ponho na bolsa. Porque esse momento que a gente tem aqui uma vez por mês é um momento de celebração. Eu quero estar presente, te ouvindo, te escutando, que para mim é muito importante esse momento. E aí, desde então, eu tento, porque para mim também é um esforço, uma evolução. Sempre que eu estou com alguém, estar presente. No momento, obviamente, né, que eu estou com a consciência que eu preciso estar presente para a gente conversar. Não quer dizer que você me chama aqui para alguma outra questão, a gente sai, você está conversando com alguém, eu posso olhar no meu celular, mas no momento que a gente está conversando, um respeito, e eu tiro isso do meu lado para estar presente, para a gente conversar mais. Então, o que eu falo e poderia deixar aí é esteja mais presente nas relações que vocês têm, independente de quem quer que seja. Nossa! Arrasou. Bom? Te agradeço mais uma vez, Muito obrigado. obrigado, Cara, muito bom. esse cara aqui é do caralho, esse aqui é o cara pica da galáxia. Te agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de mim, da minha carreira. Ontem mesmo, uma pessoa próxima falou, Miguel, tô te acompanhando agora no Instagram, o que você faz? Então, acho que quem tá olhando lá não sabe o que eu faço, porque uma hora eu tô num cliente, uma hora eu tô num amigo, uma hora eu tô tomando um café, uma hora eu tô aqui gravando um podcast, e até por conta disso eu te pedi, né, pra gente regravar esse feedback, para mim seria importante, e agora eu vou ter as estratégias para deixar isso mais claro e trazer pessoas próximas, empresas próximas, que a gente possa se conectar. Posso ser sincero Obrigado. contigo? Cara, mesmo fazendo isso, as pessoas não vão entender o que a gente faz. Porque, tipo assim, eu falo Como que é da sua mãe? minha mãe até hoje não sabe o que eu faço.
Eu falo que minha mãe, é formada em publicidade. Ah, beleza, ele faz comercial. E aí eu tenho meus amigos que falam no Instagram, Fernando, você faz um vídeo, você fala de uma coisa, você fala de outra, você fala disso, eu não sei o que você faz de verdade. A gente vai ser Não vai ponto de conseguir. interrogação pra... E outro, Esse é o nosso mistério, meio é muito bom, né? Eu falo, como você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Cara, imagina que a gente já chegou a ter 60 colaboradores, atendendo 15 contas diferentes. E aí, nesse momento que você está atendendo 15 contas diferentes, são assuntos diferentes, equipe diferente, lidando com tudo isso, você acaba acostumando. E quando não tem isso, fica até meio... Acho que eu faço essas conexões hoje para continuar calmo. Calmo, porcaria nenhuma. Esse cara luta todo dia, então ele calmo não. Ali dá uma relaxada, né? Obrigadão, Gabriel, mais uma vez. Muito bom. E é isso, gente. O Muito podcast fica aqui. Eu vou de novo. Vamos lá. Obrigado. Muito bom. E é isso, galera. O feedback fica por aqui e até o próximo episódio. Até a próxima, turma. Valeu.